Olá, muito boa noite. Neste 24 de abril de 2021, ainda vivemos no pico da pandemia, com muitos infectados e mortos no Brasil, e surge uma preocupação: as gestantes. Mas eu quero falar das gestantes, não só das gestantes atuais, de quem seja gestante nesse momento, mas também das futuras gestantes e daquelas que também já foram gestantes, nossas mães. Porque a visão de gestante na medicina moderna é uma, na visão chinesa é outra. Deixa eu fazer uma pequena diferenciação. E eu sempre gosto de fazer comparação, porque na comparação as pessoas parecem que compreendem melhor o todo. Os mamíferos, e nós somos mamíferos, tanto que depois que nascemos precisamos mamar, mas nós não somos mamíferos só porque precisamos mamar. Nós somos mamíferos porque no ventre materno nós nos alimentamos de sangue. Os mamíferos estão conectados à sua mãe, estão ligados à sua mãe através do umbigo, justamente para que eles absorvam os nutrientes do sangue e o sangue da mãe até que se desenvolva e até que tenha condições de vir ao mundo e sobreviver por conta própria. Claro que com auxílio da sua mãe novamente, mas agora já é um auxílio indireto, enquanto no ventre materno é uma ligação direta mãe-filho através do cordão umbilical. Isto se dá com os mamíferos. Veja que com os ovíparos, é interessante essa distinção, porque com os ovíparos, por exemplo, a galinha e os pintinhos, o pintinho se desenvolve dentro do ovo, na parte amarela do ovo. E o pintinho nasce, veja, ele nasce com penas, com bico, com tecido, com ossos, gerado tudo dentro do ovo. O pintinho precisa da sua mãe galinha por causa do calor das penas que vai levar a chocar, mas também ele poderia ficar num calorzinho, não das penas da galinha, mas da chocadeira e nasceria igual. Ou seja, não há uma vinculação direta da mãe ovípara, galinha, com o pintinho. A relação aqui é indireta. Eu posso substituir a galinha pela temperatura climatizada da chocadeira e viria ao mundo igual. Aí dá para perceber a importância do ovo, que ele tem a capacidade de gerar um ser, desenvolver esse ser e jogá-lo ao mundo depois com penas, bico e ossos. O mamífero, e nós somos mamíferos, nós somos muito mais frágeis. O mamífero é muito frágil, porque ele depende para ovular, para se desenvolver durante a gestação, depende do sangue da mãe. Então, por isso a relação mãe e filho é uma relação muito direta. É uma relação que não pode separar. E a criança no ventre materno vai se desenvolvendo para nos 9 meses vir ao mundo e conseguir sobreviver, agora sem o cordão umbilical, mas vai precisar do seio materno, do leite materno, daquele hormônio que a mãe produziu durante a gestação para agora entregar para o filho, para crescer, para se desenvolver e para ter saúde. E aqui é importante dizer, antes que seja tarde, que gestação e gravidez não é doença. Mas a geração moderna, nos últimos 40, 50 anos, por causa das obstetrícias e do excesso de cesarianas, se convencionou ou se acreditou, e ainda se acredita muito, que gravidez é a doença. Aliás, até se acredita que menstruação da mulher é a doença, quando na verdade a menstruação da mulher é a demonstração de saúde do organismo da mulher.
E por isso que as interrupções de menstruação por causa dos anticoncepcionais ou dos dispositivos intrauterinos nunca produzem bons resultados. Nunca produz bom resultado. Mas como os ocidentais não ligam uma coisa com a outra, a hora que começa a aparecer na mulher a pressão alta, as dores de cabeça, as tonturas, às vezes convulsão e até coágulo, aneurisma no cérebro, nunca ninguém sabe de onde veio. Só que também não para pensar, não para verificar o histórico clínico que essa mulher normalmente ao longo do tempo viveu à base de anticoncepcional, algumas até o anticoncepcional duradouro, nunca dá espaço para menstruar, ou seja, a mulher moderna passou a não menstruar mais, entendendo que a menstruação é uma doença ou cria muito desconforto. Quer dizer, aquela que acha que é desconforto a menstruação, talvez tenha que viver depois com um desconforto muito maior, porque aí já há prejuízo à saúde. Menstruação é absolutamente normal. E ginecologista, que é o profissional da área, que se intromete a querer regular de forma diferente, pensa que está ajudando, mas está criando um problema para a mulher a longo prazo. Seja miomas, seja endométrio, seja nódulos mamários, convulsões, aneurismas, coágulos e aí por diante. E aí precisa ligar esses fatos para compreender melhor. Muito bem dito isto, que até os índios compreendem que a menstruação é saúde da mulher e que é comemorada com festa, inclusive, nós vamos compreender que a gestação da mulher não é um processo isolado só da mãe. E o obstetra normalmente não olha a totalidade. A tarefa do obstetra é ver mais a saúde da mulher até que a criança nasce. Quando a criança nascer, encerrou o trabalho do obstetra, a mãe vai consultar com os médicos normais e a criança fica a critério da pediatria. O problema da gestação moderno é de mães que se alimentam mal, que vivem cargas de estresse, que vivem na correria e não têm um tempo de parar e pensar que agora aquele ventre está gerando um novo ser e que precisa vir ao mundo com muita saúde. E quando se inventou a cesariana como fábrica de dinheiro, porque para outra coisa a cesariana não serve, com todo respeito a quem fez cesariana, a mãe fundamentalmente pensou somente nela. E foi convencida pelo obstetra de que a cesariana era o caminho certo para ter um parto tranquilo. Só que não é. E por que não é? Porque a cesariana normalmente é antecipada. Ou melhor, o parto cesáreo é sempre antecipado, porque fica a critério da agenda do obstetra. Então a criança nasce alguns dias antes. Ou seja, a fruta não amadureceu para cair do pé. Ou seja, não rompeu a placenta, a mulher ainda não está com contrações de parto e já é submetida ao parto cesárea, porque o obstetra convencionou assim, ele decidiu de acordo com a agenda. Ora, esse obstetra vai estar envolvido com parto em épocas de Natal e Ano Novo. Por isso que ele antecipa. Só que ao antecipar, ele cria um problema seríssimo para a criança. E aqui precisa ser dito isso. Porque depois a responsabilidade do obstetra não é pela criança, a criança passa para o pediatra. E ele lava as mãos como Pôncio Pilatos. O problema da cesariana não é a cesariana em si. É o obstetra agendar a data da cesárea. Quando é que a mulher que não teve a dilatação normal deveria ir para a cesariana? É quando começar as contrações do parto e no momento que se romper a bolsa.
começa a vazar o líquido amniótico. Então, nesse momento, a mulher não tem condições de parto normal, seria interessante a cesariana, mas não aquela cesariana da agenda do obstetra. E por que é importante fazer a cesariana? Quem vai fazer, evidente, observar o momento das contrações e do rompimento da bolsa, do vazamento do líquido amniótico, porque aqui está na hora de nascer. E seria muito interessante que essa criança tivesse o parto normal, mas se assim não foi possível, é a hora da cesariana. Então, a hora da cesariana, quem vai determinar é o estado gravídico da mulher e não a agenda do obstetra. E não é importante a cesariana por outras duas razões. Na sala de parto, a mulher recebe cargas de antibiótico por causa das infecções bacteriológicas da sala de obstetrícia, da sala de parto. Então a criança não nasceu, ela já recebe uma carga de químicos e recebe também uma carga de anestésico, porque a mulher tem que ser anestesiada. É por isso que as crianças, volta e meia, porque antecipou muito, porque tiveram carga de antibiótico e anestesia, a criança nasce amarelinha, que chama de icterícia. Às vezes ela demora para chorar, porque no ventre materno a criança não faz uso do pulmão, ela respira através do canal umbilical, do umbigo, e agora ela nasceu, ela demora um pouquinho para chorar, ela demora um pouquinho para mamar, e ela nasce um pouco amarelinha, um pouco fraquinha, porque foi antecipado muito o parto. Muito que eu digo, às vezes, 2, 3 dias, uma semana, mas às vezes até 10 dias. Foi antecipado muito. Teria que esperar a hora das contrações, do rompimento da bolsa, não há dilatação, aqui é a hora da cesariana, é a hora do processo cirúrgico de cesariana. O ideal é que a criança nascesse sempre de parto normal, até para ela passar pelo banho amniótico, para ela vir mais saudável ao mundo. Uma boa parte da imunidade da criança está no parto, quando ela sofre esse banho de líquido ao sair do ventre e ao passar pelo túnel até chegar ao mundo pela vagina. Esse seria o normal. Mas por que fugiram do normal? Porque começaram a entender que gravidez é doença, a mulher não se movimenta, a mulher se alimenta mal, e é engraçado que durante a gestação não se cogita de um tratamento com um nutricionista, por exemplo, e ter uma boa alimentação à base de verdes, legumes, grãos, proteína animal, para que a mulher fique forte e para que a mulher para que a mulher possa dar à luz à criança e que venha ao mundo com muita saúde. Quando a criança nasce de cesárea e que logo nos primeiros dias, os primeiros meses, já surge alguma gripezinha, ela já tem algum probleminha de garganta, já tem alguma infecçãozinha, é porque a carga viral e a carga de antibiótico anestésico foi muito grande para essa criança. Essa é uma das razões pelas quais nós temos já criança com diabetes, criança muito nova com diabetes. Uma das causas pode estar aqui. Então, no período de gestação, a mãe sabe que ela está gerando um novo ser, mas essa relação mãe-filho, saúde da mãe, saúde do filho, precisa ser muito bem observada e não tratar a gravidez como doença. Aliás, nossas mães, a minha mãe, a minha avó, as nossas mães, as nossas avós de 40, 50 anos atrás, nunca foram no ginecologista. Não tinha obstetrícia e tinham partos normais e nós tínhamos muito menos doenças pulmonares. Eu não quero voltar ao tempo, claro que não, porque não tem como. Nós precisamos aproveitar a tecnologia à disposição, o crescimento da ciência, o alargamento da ciência à disposição. Mas calma, a ciência não pode considerar patológico, a ciência não considera.
A medicina moderna não pode considerar patológico aquilo que é absolutamente normal, como a menstruação e como a gestação e parto. As mulheres que têm a curiosidade de saber como é o trato da gestação na medicina chinesa, dá uma lida naquele livro, é uma bela leitura, é um bom livro chamado A Imperatriz de Ferro. Esse livro, Imperatriz de Ferro, é escrita por um médico, um pediatra chinês. E ele observa que se a mulher, durante a gestação, ela tiver boa alimentação, movimentos, reduzir a carga de estresse, ela vai ter um filho muito tranquilo, muito saudável. Ela vai ter um bom parto, um parto feliz, tranquilo, e vem um filho depois muito saudável, muito tranquilo. Muitas mulheres, durante a gestação, têm problema de pressão alta ou de risco de eclâmpsia. Isso se deve muito ao estresse e à precária alimentação. Nós temos que insistir, agora na pandemia principalmente, que, em primeiro lugar, faça o distanciamento social e use máscara. Mas as mulheres gestantes, fundamentalmente, cuide-se melhor para evitar o contágio, porque no contágio a gestante sofre mais do que as outras pessoas que não estejam nesse quadro, do que as outras mulheres que não sejam gestantes. Por quê? Porque agora a mulher tem que dar a vida a ela e ao filho que está no seu ventre. E quando vem o vírus atrapalha ambas. As mulheres que contaminaram por causa do coronavírus, e tem que ser realista, a maior parte delas não conseguiram segurar a gravidez. Porque o vírus entra no pulmão pelas narinas, por isso a máscara, e eu perco o cheiro, em seguida ele vai para o fígado, eu perco o gosto, e no passo seguinte está lá nos rins, que cria disfunção na urina, na cor da urina, na quantidade da urina e no próprio intestino. Veja, se a criança está ligada à mãe no ventre materno pelo umbigo e ela recebe toda a carga de sangue e nutrientes pelo sangue, e esse sangue, a maior carga está depositada no fígado, e é o rim da mãe forte que permite o desenvolvimento, o crescimento, a saúde do bebê na formação óssea, na formação neurológica, é evidente que a contração do vírus agora na pandemia ou de doenças bacteriológicas vai criar problema muito maior de saúde ao filho que está para nascer. E aquelas que tiveram a luz durante a pandemia ou em quadro desfavorável, por baixa alimentação e por muita comodidade física, ociosidade, essas também são as mães que frequentam muito as clínicas, os pronto-socorros durante o tempo de inverno e durante os frios. É por isso que na visão chinesa existe a chamada teoria da geração, ou seja, o filho doente arrasta a mãe para a doença. E a mãe doente acaba contagiando o filho, mesmo depois que já tenha nascido. Então, se mesmo depois de nascido, para tratar o filho, eu preciso também tratar a mãe, essa é a visão chinesa, para tratar a mãe tem que também tratar o filho, porque um sofre influência do outro. Imagina se não vai sofrer influência se a mãe é ascendente, se a mãe é quem criou. Então sempre trata o filho, sempre trata a mãe. Agora que o filho está no ventre materno, que o bebê está no ventre materno, é muito importante que trate a mãe para chegar lá no tratamento do filho, porque o filho aqui, ele suga aquilo que a mãe tiver para lhe oferecer. Mas se a mãe não tiver muito nutriente para oferecer, vem um filho com algumas dificuldades de formação óssea, de formação neurológica e de formação de todo o organismo. Por isso que demora para chorar quando nasce,
Por isso que às vezes demora para mamar quando nasce e nasce um pouco amarelinho. E isso significa que alguma das situações da gestação não esteve muito bem. E as mães devem fazer boas caminhadas, atividades físicas leves, que não façam esforço, mas que produzam movimento. E quando as mães têm atividades físicas durante a gestação, caminhadas, pilates, movimentos, aeróbica, elas terão boa dilatação e elas vão poder fazer o parto sem a necessidade de cesariana. Aliás, a cesariana no mundo capitalista se transformou numa indústria, agora menos, mas uma grande fonte de rendimento do obstetra. Não tenho nada contra o obstetra, ele foi formado, ele precisa trabalhar, mas nós temos que ver que o ser humano não é fragmentado, ele precisa de uma visão mais ampla. Eu tenho que olhar a mãe, a criança que está no seu ventre e depois essa criança que vem ao mundo que precisa ser tratada. Eu tenho que sempre olhar o filho e olhar a mãe. Sempre que olhar a mãe, tem que olhar o filho. É assim que se trata a boa saúde e é assim que se faz uma boa gestação, seja na pandemia ou fora dela, e na pandemia com cuidados redobrados. E aquelas mães gestantes que foram, que são ou que serão, observem que o excesso de peso e a obesidade não facilitarão essa gravidez, nem facilitarão o trabalho de parto e nem facilitarão depois a saúde da criança. Porque aqui tem excesso de retenção de líquido, tem excesso às vezes de doce e já tem alguma crise de hipertensão durante a gestação. Isso é nada interessante. Então, nós podemos fazer muito para contribuir com a nossa saúde, mas nós temos que lembrar que a mãe, que o ser humano, que o organismo humano é um todo. Ele tem que olhar a sua alimentação, o seu trabalho e repouso, os seus movimentos, para não ficar muito ocioso. E quando precisa de socorro médico, aí buscar socorro médico pelo menor tempo possível, porque senão eu começo de uma medicação a exigir outra e de uma doença a criar uma outra. Penso que é isto. Se está de acordo com a nossa visão, se gostou do nosso tema, compartilhe, leve adiante, inscreva-se no nosso canal. Se alguma curiosidade não ficou satisfeita, pergunte, questione. Ciência é assim. Não esquecendo que agora, no mês de maio, os nossos contatos mudam. O nosso telefone troca, telefone da Uxim Clínica, para 3027 5488 e o WhatsApp 999 20 3861. Bom final de semana, um bom sábado, uma boa noite, fiquem em paz.